Olá, que Deus abençoe a todos que têm acompanhado o nosso canal, que Deus venha abençoar muito a cada um de vocês que tem assistido esses vídeos. No vídeo de hoje eu vou tocar nesse tema, falar sobre esse tema, né? Trocando Jesus pela religião. Antes de começar a falar sobre esse tema, eu já vou começar lendo o versículo, o capítulo, para falar sobre isso. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41 até o verso 49. Esse texto fala sobre o acontecimento onde a família de Jesus, que era Maria e José, e Jesus, como de costume, subiram até Jerusalém na época da Páscoa, que era um costume religioso, onde a lei de Moisés falava também para apresentar sacrifícios naquela época. Então eles foram para Jerusalém. Jesus e sua família foram para Jerusalém para fazer esse costume religioso da época, né? Mas aconteceu que Jesus e Maria, eles acabaram perdendo Jesus. Eles participaram lá da festa da Páscoa, fizeram as suas obrigações religiosas, se divertiram com aquele costume religioso, que era aquela festa religiosa, né? Da Páscoa, onde todo ano se trazia cordeiros, milhares e milhares de cordeiros, e matava o cordeiro para derramar o sangue do cordeiro e relembrar da Páscoa dos hebreus que aconteceu lá no Egito. Então era um costume religioso de se fazer isso. Porém, esse é o assunto de hoje. Quantos de nós temos nos esquecido de olhar para Jesus enquanto a gente fica vidrado, obcecado pelo costume religioso? Quantas pessoas se acostumaram a fazer parte de uma religião, ir à igreja todos os domingos, quarta-feiras, mas elas fazem isso de forma religiosa. Elas não vão ali para louvar, agradecer, apresentar um culto racional a Cristo. Não. Elas vão ali de forma religiosa, de forma costumeira. Elas não vão para adorar a Cristo. E é isso que Maria e José acabaram cometendo. Por quê? Porque eles se distraíram com o costume religioso da época. Focaram apenas na religiosidade de ir para Jerusalém na Páscoa, apresentar o sacrifício, participar daquela festa bonita, daquela festa bacana, daquela festa maravilhosa, de estar ali com os irmãos, com os amigos judeus, irmãos judeus, né? Estarem unidos, juntos, conversando, batendo papo. Fizeram as suas obrigações religiosas e foram embora para casa. Ali no meio da amizade com o pessoal que foi junto com eles até Jerusalém, estavam ali conversando, batendo maior papo. Sabe aquele papo que tem com os irmãos da igreja, com os amigos da igreja? Então, estava do mesmo jeito. E eles foram indo embora. Quando eles viram, olha lá, no versículo 46. Vamos um pouco antes para a gente entender. Ora, todos os anos iam
seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Então era um costume dos judeus participarem dessa festa no dia da Páscoa. Como eu falei, eles se distraíram por um costume. Eles fizeram aquilo que era costumeiro, aquilo que já era costume deles, e esqueceram de Jesus. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe Maria. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Então eles se distraíram de tal maneira com aquele costume religioso festivo que eles foram embora e falaram, no meio de uma multidão que estava indo embora para casa, para Nazaré, né? No meio de uma multidão, eles falaram, Jesus deve estar vindo aí com os parentes, deve estar vindo aí com seus irmãos, provavelmente, com seus outros parentes, deve estar vindo aí atrás, vamos continuar aqui conversando, batendo papo. E então eles se distraíram e não focaram na principal razão do ser humano existir. Qual é a principal razão de nós existirmos? Honrar, louvar, adorar o Senhor Jesus. Dar testemunho de Jesus. Ser motivo de honra, ser motivo de glória a Deus, de glória a Cristo. Mas esses seres humanos, porque era pai e mãe, mas Jesus não tinha essa familiaridade, porque Jesus era filho de Deus. Ele veio através de Maria e obedeceu aos seus pais, ali como diz a lei, mas ele não era filho legítimo, porque ele era filho de Deus. Mas voltando ao que eu estava falando, eles deixaram passar despercebido, e achavam que Jesus estava vindo atrás deles, até que eles descobriram que Jesus não veio com eles, que eles perderam Jesus. Essa palavra é muito forte. Perder Jesus de vista. Quantos cristãos já perderam Jesus de vista? Estão perdendo Jesus de vista. Creem em Jesus, são filhos de Deus porque creem em Jesus, mas perderam a comunhão com Cristo. Vão à igreja todos os domingos, religiosamente, de forma costumeira, amam ir à igreja, amam ir a um culto, amam o sistema religioso, mas se esqueceram de Cristo. Se esqueceram de se preocupar apenas com Cristo, com o que Cristo acha, com o que Cristo pensa, com o que Cristo quer que nós façamos, e se preocupam apenas com o costume religioso. Quantas pessoas estão dentro das igrejas evangélicas e cristãs se preocupando com a religião, se preocupando em agradar o líder religioso, e não se preocupam em ficar com os olhos fixos em Jesus. Não se preocupam em olhar para Jesus, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 1. Não olham para Jesus, olham para a religião. E quando menos se espera, eles lembram de Jesus. E aí colocam a mão na cabeça, como Maria e José fizeram, ficam desesperados e saem à procura de Cristo. Saem à procura de Cristo.
olha o que aconteceu. Vamos ler aqui. Pensando, porém, eles que essa parte eu já li. Vamos ao 45. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém para buscar ele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que tu me procuras? Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então, você vê que eles saíram por 3 dias procurando a Cristo em todas as regiões ali da cidade de Jerusalém, e eles esqueceram de procurar no lugar principal. Se vocês veem que eles estavam tão cegos, tão distantes de saber qual era a vontade de Jesus, que eles procuraram Jesus em todas as regiões de Jerusalém e não procuraram Jesus na casa do Pai Celestial. Não procuraram Jesus lá. Essa é a situação que muitas pessoas têm passado. Primeiro elas passam por esse estágio. Elas se distraem e perdem Jesus de vista. E quando elas percebem isso, elas ficam desesperadas e saem à procura de Jesus. Mas Jesus está no lugar mais simples que existe. Mais simples que existe. Você vai achar Jesus no lugar onde você perdeu ele. É o que aconteceu. Eles perderam Jesus no templo e eles acharam Jesus no templo. Tem um pregador que eu estou lendo um livro, Charles Spurgeon, que ele fala sobre isso. Se você perdeu Jesus no quarto, você vai encontrar Jesus no quarto. Se você perdeu Jesus no banheiro, você vai encontrar Jesus no banheiro. Se você perdeu Jesus por causa de um pecado, você vai encontrar Jesus largando o pecado. Se você perdeu Jesus porque parou de ler a Bíblia, você vai encontrar Jesus lendo a Bíblia. É no lugar onde você perdeu Jesus que você vai achar. É lá que você vai achar. Se for por causa de um pecado, de insistir num pecado, é largando esse pecado que você encontra Jesus. E eu já quero deixar claro que eu não estou falando de salvação, porque a salvação é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus e nunca pode ser perdida. Eu estou falando de comunhão com Jesus, de ter intimidade com Cristo, de andar com os mesmos pensamentos e atitudes de Cristo. Para fazer isso, nós temos que estar vidrados, focados no Senhor Jesus e na sua palavra. Então, deixe essa religiosidade. Quantas religiões estão atrapalhando o cristão de ter comunhão com Deus por causa dos costumes religiosos? Então a gente vê várias igrejas inventando moda que não está escrito na palavra de Deus. Por quê? Porque estão distraindo a visão de Cristo. Distraindo a visão de Cristo. Então, leia a palavra de Deus, estude a Bíblia, procure informação na palavra de Deus que Deus vai te revelar, para você não gemer num sistema religioso, como muitos gemem.
muitos gemem dentro de um sistema religioso. Muitos alicerçaram a sua fé em um sistema religioso e não alicerçaram a sua fé em Cristo. Jesus contou uma parábola dizendo assim: todo aquele que alicerçar sobre a sua casa sobre a areia, vem a tempestade e leva a casa embora. Mas aquele que alicerça a sua vida sobre a rocha, pode vir a tempestade que for, que essa casa fica firme, porque está alicerçada sobre a rocha. Cristo Jesus é a nossa rocha. Se você alicerçar a sua vida sobre a rocha, você nunca vai ser derrubado. Agora, se você alicerça a sua vida sobre um sistema religioso, você cai, e cai feio. E se você alicerçou a sua vida sobre a rocha, porém você se distraiu, você virou as costas para essa rocha, você perdeu o foco em Jesus, então, meu amigo, minha amiga, procure ele aonde você o perdeu. José e Maria perderam Jesus no templo e eles acharam Jesus no templo. Amém? Então, não, eu quero terminar esse vídeo, mas antes eu quero deixar claro que eu não sou contra nenhuma igreja, eu não sou contra as pessoas se congregarem num local para cultuar a Deus, eu não sou contra. O que eu sou contra é a pessoa fazer o que José e Maria fizeram. Se distraíram com o sistema religioso, com a religião, e perderam Jesus de vista. Então, continue fazendo o que você faz na sua igreja, mas não perca o foco de Jesus. Não perca. Não perca, meu amigo. Não perca o foco de Jesus. Porque o principal foco do ser humano é louvar e adorar a Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e eu peço que dê uma curtida e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Deus abençoe e até o próximo vídeo.